Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas você vai ver essa live. Vamos esperar o Instagram avisar que eu estou ao vivo. Bem-vindos, vocês que estão entrando. O tema dessa live de hoje é muito importante. Eu vou falar sobre o papel do gêmeo evanescente na construção da nossa autoestima. Oi, Ana, querida, bem-vinda, tudo bom? Fica aqui comigo, compartilha essa live, porque esse assunto é muito importante. A nossa autoestima é um assunto muito importante. Eu trouxe aqui, separei, escrevi, pesquisei uma opção de coisa muito importante para falar para você sobre autoestima. Ela tá dizendo que ama meus vídeos. Você vê meus vídeos aonde? No YouTube ou aqui? Me escreve aí pra mim, Ana, pra eu saber. Então, gente, o que é que está faltando para você se desenvolver? O que é que está faltando para você parar de se sabotar e de adotar comportamentos destrutivos? No caso dessa live, não é o que está faltando, mas sim quem está faltando. Vamos falar hoje do gêmeo evanescente e, no nosso caso, do gêmeo sobrevivente. Ai, que legal no YouTube. Massa, Ana. Também gosto muito. Mudou minha vida. Então, quem sou eu? Eu sou Rosane Lago, terapeuta sistêmica. Ajudo você a reconstruir sua autoestima, a descobrir quem você é, seu lugar no mundo, o que é que você veio fazer nessa terra e a descobrir o seu propósito de vida. Hoje à tarde eu assisti pela terceira vez um documentário chamado Quem Somos Nós? E no final do documentário ele pergunta assim: até quando ou até quanto você quer descer na toca do coelho? Nesse seu processo de autoconhecimento, até quanto você está disposto a ir? Escreva aqui nos comentários, ok? Que eu já comecei a live já, e eu preciso que vocês prestem atenção em tudo que eu vou falar. Oi, Mara, querida! Preste atenção em tudo que eu vou falar hoje na causa da falta de autoestima, na causa de autossabotagem, no nível celular, tá? Bem profundo. Obrigada, Ana. Fiquem atentas, pode deixar suas perguntas, no final eu leio as perguntas e respondo, tá? Ok, então até que ponto você está disposto a ir no autoconhecimento? O objetivo dessa live é trazer informação para você. Tem uma frase que diz que conhecimento é poder. Informação traz respostas e respostas trazem alívio para a nossa alma. Tudo que eu vou compartilhar aqui, pelo menos 90% do que eu vou compartilhar, eu me baseei no estudo da escritora e da terapeuta americana Althea Heighton, que foi traduzido pela equipe da Kátia Monari na pessoa da doutora Ileana Ortega. No início da nossa existência. A nossa existência inicia com a união de duas células, o óvulo e o espermatozoide. Quando o óvulo é fecundado, seu núcleo se fusiona com o núcleo do espermatozoide e forma o que conhecemos como zigoto, que contém, portanto, as características genéticas dos genitores, do papai, da mamãe, dos avós, enfim. Uma vez que esses núcleos se unem, ativam um metabolismo e começa a divisão celular e as inúmeras interferências intrauterinas. Hoje, nós compreendemos que a população mundial vive de forma silenciosa estas inúmeras interferências dos registros gestacionais experienciados dentro do ventre materno, tá? No que diz respeito ao assunto de hoje eu vou explicar a você que a falta de coragem para avançar para a vida, a falta de
identidade, a falta de autoestima, a falta de amor próprio, podem estar ligadas a uma origem muito mais profundas do que a gente imagina. Então, no que diz respeito a essa experiência desse estudo, essa alteração intrauterina pode acontecer de duas formas. Primeiro, quando existe a formação de um único embrião, só tinha um bebê lá dentro, mas as inúmeras células que se multiplicam como consequência da gestação causam movimentos, trocas de percepções e impactos, originando trauma, ou seja, tinha só um bebê, mas por causa do movimento da divisão celular, ele entendeu que tinha mais alguém com ele. E no segundo caso, é quando realmente existia um bebê a mais ou dois bebês a mais, certo? Quando existe o desenvolvimento de mais de um embrião, mas em algum momento da gestação, um deles ou dois deles deixam de se desenvolver. Tornam-se então o que ficou, eles tornam-se sobreviventes, gêmeos. O que sobrevive é gêmeo do evanescente, é gêmeo do que se foi, tá? Os sobreviventes gêmeos são os únicos sobreviventes de uma gravidez dupla ou múltipla. Começaram a vida no útero como um gêmeo, mas seus irmãozinhos morreram, seja durante a gravidez ou na época do nascimento. Faz-se importante ressaltar que essa situação ocorre de forma totalmente imperceptível e, na maioria dos casos, nem mesmo a mãe tem a compreensão desse processo. E aí, o que acontece com esse sobrevivente gêmeo? Os sobreviventes gêmeos passam suas vidas constantemente reencenando a vida e a morte do seu gêmeo. Parece que nada é mais importante do que isso, nem a vida em si. Como muito bem diz o Bert Hellinger, pertencer é melhor do que respirar. A boa notícia é que, uma vez que esse trauma vivido lá no útero seja compreendido, seja visto e seja tratado, essa repetição desse padrão disfuncional cessa completamente, tá? Então, nossa autoestima pode estar, sim, sendo influenciada por essa memória, por esse registro, por esse amor ao gêmeo que se foi. As autossabotagens podem se originar nessa perda, nessa lealdade cega. E aí, quais são os efeitos, Ru? Quais são os sintomas desse gêmeo evanescente? Um estilo de vida autodestrutivo, porque esse gêmeo sobrevivente tem dentro de si um propósito maior, que pode não ser imediatamente evidente para você, mas é um ato sacrificial de amor, que tem como objetivo uma única tarefa, que é sempre a de manter seu gêmeo vivo e presente em sua vida através de todos os movimentos em direção à morte que esse gêmeo sobrevivente faz, para compensar. Outro efeito ele é uma pessoa que resiste muito à cura. Seja qual for a forma que a cura vier, essa pessoa é cética. Sabe aquela pessoa cética que não acredita em nada? Pois. E ao mesmo tempo que essa pessoa é cética, que ela não quer a cura, ela sofre, porque é doloroso viver essa perda. Eu estou falando sobre a autoestima. Mas eu estou falando de uma falta de autoestima a nível celular. Estou explicando como é que isso acontece, que é a gravidez gemelar, quando o gêmeo evanescente
estava presente no útero e fica um bebê só, que se torna o gêmeo sobrevivente. E quais são os efeitos dessa perda para nós? Força de resistência para a cura, a pessoa se torna cética, não aceita nenhum tipo de ajuda terapêutica, não acredita em nada, justamente por causa do amor que ela sente pelo irmão que se foi. Ela não aceita nenhum tipo de cura. Outro efeito é não perceber seu próprio potencial como pessoa, por causa da sensação vaga de algo faltando, que ainda o leva a preencher esse espaço dentro de uma variedade de sutil maneiras, que eu vou explicar mais tarde. Outro efeito é como se ele vivesse em um buraco negro, então ele vive uma dualidade interminável, um conflito dentro dele. Um desejo por viver, mas um olhar e um movimento para morte. E quando é que a cura e a transformação acontece? Quando nós nos tornamos conscientes, nós paramos e olhamos para nós. Como diz o Carl Jung, até nos tornarmos conscientes, o inconsciente irá dirigir nossa vida e vamos chamar isso de destino. Então, pouca atenção é dada aos efeitos psicológicos, aos traumas que acontecem lá na gestação, tá? Pois alguém imaginou que esses traumas não teriam nenhum efeito na nossa vida, só que não é verdade. Pelo menos um nome eu trouxe aqui da doutora Alexandra Matias, que é uma médica portuguesa, professora de medicina da Universidade do Porto, em Portugal, que chamou de microquimerismo fetal, quando as células do bebê que se foi passam para o útero da mãe. E quando vem outro bebê, essas células continuam lá. Ou seja, a lealdade cega está presente na vida desse irmãozinho que sobreviveu. E esse irmãozinho que sobreviveu, a vida inteira vai ter movimentos de negação da vida. Entende? Escreva para mim se você está acompanhando. Sua dúvida pode deixar aí que no final eu leio. Então, o sobrevivente carrega uma marca indelével de sua experiência precoce ao longo da vida. Por isso, o sobrevivente tem comportamentos destrutivos. Ele precisa recriar, reproduzir essa experiência até que, quando adulto, chega aquele dia de despertar, aquele dia do chega, aquele dia que ele entende que ele está só repetindo comportamentos de dor. E ele finalmente para perguntar: por que é que eu vivo assim? Por que é que eu sofro tanto? Por que é que todos conseguem e eu não? Por que é que eu me encontro novamente nessa mesma situação? Então, a nossa cura começa quando a gente começa a ter consciência e a gente começa a olhar para dentro e a gente começa a fazer perguntas. São as perguntas que mudam a nossa vida. Lista. Agora você prepara que eu vou dizer umas listas aqui, tá? Lista de sinais e indicações físicas de uma gravidez gemelar. Mãe anormalmente grande nos primeiros 3 meses. Sangramento no primeiro trimestre. Aborto completo, mas a gravidez continuou. Suspeita de aborto, mas a gravidez continuou. Tentativa de aborto, mas a gravidez continuou. Médico ou enfermeiro suspeitaram de gravidez gemelar. Outra pessoa suspeitou de gravidez de gêmeos. Infecções experimentadas durante a gravidez. Traumatismos físicos ou emocionais graves. Mais que um embrião transplantado após fertilização in vitro. Evidência ultrassonográfica do segundo saco. O nascimento foi traumático, ele é pequeno para datas, sacos ou cordões adicionais encontrados, lesões na placenta, órgãos sexuais do sexo oposto. Eu atendi uma pessoa que tem 3 rins. 3 rins.
e ela é a gêmea sobrevivente. Órgãos divididos, quimerismo, que são 2 DNAs diferentes, uma percepção inconsciente quando a pessoa é muito rápida para viver. Alguns sobreviventes vivem em tal ritmo que parecem ter 2 existências de uma vez só. Podem assumir tantas atividades que em determinados momentos caem de exaustão periódica. Eles podem morrer prematuramente, muitos deles sozinhos. Pensamentos de morte são comuns entre eles. Correm risco de vida. Dirigem muito rápido, que pode levar a um acidente fatal. Utilização de drogas para alcançar algo que jamais compreendem. Dificilmente praticam autocuidado. Comem de maneira doentia, bebem muito álcool. Se recusam a fazer exercícios. Repare que todos esses são movimentos contrários à vida. Sua vida está repleta de situações inacabadas, projetos e sonhos desfeitos que você não consegue fazer acontecer. Nessa história é a memória perdida do seu gêmeo que está dirigindo. Quanto mais você tomar consciência de quem é, mais você vai se conectar com você, mais você vai se aproximando das curas e mais você vai se afastando desses padrões inconscientes repetidos. O que falta internamente para esse sobrevivente é uma permissão para ser feliz, por causa da culpa que ele carrega. Culpa da felicidade. Outros sintomas. Não se sente autorizado a viver. Sente que não existe, se sente invisível. Não se envolve na vida, não se permite o sucesso. Tem medo do sucesso. A vida é uma luta constante. Já pensou em morte? Sofre por muito tempo quando é informado sobre uma morte. Tem ataques de pânico, relacionamentos imprevisíveis, incerteza sobre a própria identidade, sentimentos profundos de vazio, autossabotagem, como eu já falei, compulsões, vícios, jogo de azar, automutilação, solidão dolorosa o tempo todo. E aqui, mutilar o corpo é quase uma metáfora perfeita para a dor da perda pré-natal, que está além das palavras. A automutilação cria feridas e cicatrizes que levam muito tempo para curar, pois eles são abertos de novo e de novo. De certo modo, sua ferida primitiva nunca se curará até que seja totalmente compreendida. O que acontece dentro, acontece fora. Todos esses comportamentos estão na vida do sobrevivente como uma placa bem grande assim, chamando a atenção da pessoa, para que ela pare, olhe para ela e busque ajuda. Outra forma de autoflagelação é deixar as outras pessoas infligirem danos no seu corpo. Por exemplo, tatuar pode parecer inofensivo, mas deixa uma cicatriz que dura a vida toda. A cirurgia estética pode ser normal e necessária para corrigir algum defeito congênito, mas se o sobrevivente voltar de novo para mais cirurgias, seu corpo ficará permanentemente danificado. Deixa eu ler aqui. Esses problemas e conflitos só acontecem com gêmeos ou qualquer ser humano. Esse estudo que eu trouxe hoje é específico para gêmeos e nem sempre a mãe fica sabendo. Entende, Ana? Mas não somente gêmeos. Se, por exemplo, só um exemplo, tá? Digamos que a sua mãe engravidou de você depois que ela perdeu um filho. Sua mãe perdeu um filho e depois de um tempo você foi gerado. Essas células do bebezinho que se foi, do seu irmão que se foi, estarão no útero da mamãe.
E, no caso, você terá contato com esses registros a nível celular. Somos corpo, alma e espírito. E será que só teremos contato com as células do nosso irmãozinho? Será que as emoções também não vão passar para nós? Entende? Outro sintoma são os acumuladores, acúmulo de coisas. Esse projeto de pesquisa de sobreviventes revelou que colecionar grandes quantidades de material são uma característica comum dos sobreviventes. O sobrevivente pode manter a casa repleta de projetos inacabados, ou ainda guardar itens desnecessários como se estivesse ansiosamente se preparando para algum desastre como uma guerra. O entesouramento e a desordem poderiam descrever muito bem a história de perda de um gêmeo do útero. Os sobreviventes geram o acúmulo para que se perceba que a história está lá para ser vista em meio a toda a confusão e bagunça, assim como ocorreu no ventre. Ao atravancar sua casa, ou mesmo um cômodo da sua casa, o espaço diminui gradualmente com o passar do tempo, como durante a gestação, onde o espaço torna-se cada vez menor. Todo conflito que a gente tem, todo comportamento disfuncional, é como eu falei ainda agora, é o que está fora, é o que está dentro. Então, Deus ele é tão sábio que ele manda recados e mensagens para nós através das nossas doenças. Então, o acumulador, ele está vendo a bagunça na casa dele, na vida dele. Essa bagunça gerada por ele mesmo é como um sinal, um recado de Deus dizendo assim: tem algo errado com você, tem algo para ser visto, tem alguém para ser visto. Outro sintoma, ele se sente invisível, se sente diferente das pessoas, sente a impressão que as pessoas não estão interessadas em lhe conhecer. Teme rejeição, não quer casar, não quer ter filhos. Apesar de ter muitos amigos, ainda se sente só. Prefere trabalhar em parceria, não sozinho. Solidão e tristeza para ele andam juntos. Uma sensação dolorosa de solidão o tempo todo. Faz um grande esforço para proteger sua privacidade. Não permite que as outras pessoas vejam seu verdadeiro eu. Isso eu achei muito interessante. O sobrevivente pode descobrir nele uma tendência por simetria ou equilíbrio. Ele não suporta ver um quadro torto. Ele tem que ter dois do mesmo. Ele entra numa loja para comprar uma coisa, ele compra 2 daquela coisa. Adoram encontrar almas gêmeas. São muitas vezes profundamente atraídos por alguém nascido no mesmo dia ou com o mesmo nome, porque assim eles estão inconscientemente recriando o seu par. Tem medo de mostrar seus talentos. Todos os seus dons são mantidos escondidos. Agora vem a parte boa. Como mudar isso? Como melhorar isso? Como alcançar a transformação? Você precisa entender que a sua vida está assim, agora, nesse momento, porque sua vida inteira você resistiu à cura. Você resistiu a se amar, a se aceitar, a descobrir seus talentos, sabe? Você resistiu a se desenvolver sua vida toda. Toda a sua existência tem sido organizada para que você nunca cresça. E você precisa entender isso. Que você é uma pessoa totalmente capaz, fingindo que não é capaz. A solução vem quando você toma consciência que tem um problema.
Nossa cura começa quando a gente para e reconhece que tem um problema. Digamos que você seja um acumulador e essa bagunça esteve aí rodeando você a vida inteira, mas de repente você para e diz: meu Deus, o que eu estou fazendo comigo? Entendeu? Quando a vida inteira você se sentiu invisível, você fez tudo para permanecer invisível e de repente você para e você se vê como é, você para de fingir, você para de fugir, você para de dar desculpas e você começa a admitir, a reconhecer que você tem um problema, que você precisa de ajuda. Outra solução muito, muito, muito importante é incluir, acolher esse irmãozinho. Incluir esse sofrimento que você está carregando, essa dificuldade em desenvolver autoestima, é porque você está negando essa dor. Essa vida inteira está negando a dor. Só que a dor só pode se afastar da nossa vida quando a gente a vê, quando a gente inclui a dor, quando a gente acolhe a dor. O primeiro passo é incluir esse irmãozinho, ou esses irmãozinhos que se foram. Trazer a memória desse irmão ou irmãzinha de alguma forma, de acordo com a sua crença, não importa. Mas ou rezando para ele, se você for católico, sabe? Ou você comprando um porta-retrato. Sabe aqueles porta-retratos que tem espaço para 2 retratos? Você bota a sua foto de um lado, do outro lado você bota a foto de uma criança de costas, por exemplo. Você pode imaginar, quando você estiver orando, quando você estiver meditando, você pode trazer uma imagem de como seria o seu irmão, sua irmã, e falar com ele. Trazer essa memória viva, avivar essa memória. Tudo isso são movimentos válidos, muito válidos, para você não excluir mais, para você entrar em contato com a dor e incluir essa memória dessa pessoa. Comprar um quadro com uma rosa, um quadro com uma paisagem, uma escultura. O importante é que você sinta, seja o que for que você fizer, não faça no automático, faça sentindo como se você estivesse falando realmente com essa pessoinha que você não conheceu, mas que foi tão importante para você, que é tão importante para você. Diga assim no seu coração: eu vejo você, meu querido. Só que eu, por amor a você, escolho prosperar, escolho crescer, escolho desenvolver meu potencial, escolho descobrir quem eu sou, escolho buscar cura por amor a mim e por amor a você também. Diga também: eu vou cumprir o meu tempo de vida. Eu fico aqui e cumprirei o tempo de vida que o Criador imaginou para mim. Para terminar, 2 coisas. Primeiro, uma frase do Robert Cooper que diz: a próxima fronteira não está somente à sua frente, ela está dentro de você. Ou seja, todas as respostas que nós precisamos encontrar estão dentro de nós. As dores estão dentro de nós, mas as curas, as respostas estão dentro de nós também. Terminar, quero compartilhar com você rapidamente que eu sou uma sobrevivente. Todos esses sintomas que eu falei com você, por um bom tempo na minha vida, eu reconheci em mim mesma, carregando essa tristeza. E o pior de tudo é que você sente uma tristeza
permanente, que nada tira, mas você não sabe por que carrega a tristeza. Você não sabe, você não entende. Mas a pessoa que carrega essa tristeza, ela sabe do que eu estou falando. E quando ela leva essa dor para uma terapia sistêmica, faz todo o sentido na nossa alma. O objetivo dessa live é dar essa boa notícia a você. Você pode viver livre desses pesos. Você pode viver livre dessa lealdade, desse amor que adoece. E você pode transformar esse amor em cura. Eu atendi já algumas pessoas, tive a honra de ajudar pessoas que carregavam tristezas há anos, há décadas. Por quê, Ru? Porque a causa da tristeza delas era uma causa sistêmica. Nesse nível celular, que eu expliquei para você aqui de uma forma bem sucinta. Porque esse estudo é um estudo grande, né? Mas para a live não ficar muito longa, eu resumi. Mas tudo isso a gente aplica em um acompanhamento terapêutico, a gente aplica em uma mentoria. E é muito lindo quando a gente descobre e confirma. Lindo quando faz sentido para a pessoa. Ok? Vou ficar por aqui. Se você quiser falar comigo, agendar seu horário, tirar suas dúvidas, basta falar comigo no direct. Tá bom? Beijo, até a próxima semana. E eu já vou pedir uma coisa a você, para você deixar no meu direct sugestões de assuntos que você quer que eu explique aqui na próxima quarta-feira. Obrigada, Ana. Pode deixar sugestões, dúvidas, que eu respondo na live na próxima semana, tá? Beijinho.